Você já ouviu falar na análise SWOT? Essa análise ela é usada no meio empresarial, para que as empresas possam se conhecer, para que as empresas possam conhecer seus pontos fracos, seus pontos fortes, que é a parte interna, e que também elas possam conhecer as ameaças e as oportunidades, que são a parte externa, aquilo que não está no controle delas. Porém, a parte interna, as suas forças e as suas fraquezas estão sim sobre o seu domínio, né? Ela tem domínio disso. Já a parte externa, ela não pode dominar, mas ela precisa conhecer e se preparar para as ameaças que possam acontecer. E ela precisa estar preparada para as oportunidades que possam surgir e agarrar essas oportunidades. E, na verdade, esta é uma análise tanto de autoconhecimento como uma análise de previsibilidade. E por que eu lembrei disso? Lembrei disso quando eu estava aqui hoje lendo o livro de Deuteronômio. Nós que já estamos aqui finalizando do 30 ao 34 hoje. Eu lendo Deuteronômio, capítulo de número 32, lembrei-me dessa ferramenta utilizada no mundo empresarial. E pensei, ela tem a ver com a gente. Ela pode nos ajudar. Por que ela pode nos ajudar? Porque se a gente lê a palavra de Deus, a gente vai aprender como é que o nosso Deus trabalha. A gente vai aprender com o nosso Pai como é que Ele age diante de algumas situações. E se você fica aqui comigo até o final, que nós faremos uma oração poderosa sobre a sua vida também financeira. Se você ficar comigo até o final, tenho certeza que você vai ser muito abençoado com essa palavra. Por isso eu quero pedir que você já curta esse vídeo, compartilhe, não agora, no final, e se inscreva. Então, lendo aqui o livro de Deuteronômio e fazendo uma comparação com essa análise, que em português ela é chamada de fofa, porque está ligada às nossas forças, às oportunidades, às fraquezas e às ameaças que uma empresa possui. Então, lembrando disso, fazendo essa comparação, foi que eu pude perceber como Deus nos ensina. Como Deus tem ensinado ao povo, sabe? Essas ferramentas que as pessoas usam hoje, se a gente olhar na Bíblia, a gente viu o nosso Deus fazer. Porque o que aconteceu, na verdade, aqui na história de hoje, é que Moisés, como já estava prestes a morrer, que você já está lendo comigo aqui, já está assistindo os vídeos falando sobre Deuteronômio, você pode assistir os 2 últimos vídeos anteriores, que nós estamos falando também sobre isso, nós vamos ver que Moisés já alertou demais o povo. Já alertou, já falou sobre a lei, há muito tempo ele tem falado sobre as consequências do pecado, sobre a maldição, sobre a bênção. Mas agora algo interessante me chamou a atenção aqui, que quando Deus chamou Moisés para falar com Moisés ali na tenda da congregação, porque Deus se apresentava e falava com Moisés. Então, quando Deus estava falando a Moisés ali, Deus entregou um cântico a ele. Mas Deus pediu a Moisés que esse cântico servisse de testemunha contra o povo. Então, para que esse cântico servisse de testemunho, Moisés precisaria pronunciar. E está também registrado, escrito. E é assim que a gente aprende com o nosso Deus, a escrever. Eu quero perguntar a você, você já tem escrito as ações que você precisa tomar para chegar ao lugar que você quer chegar? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Então, quais as ações você precisa fazer para chegar onde você quer chegar daqui a 5 anos? Quais as ações você precisa fazer para chegar onde você quer chegar daqui a 10 anos? A pergunta que fica para a gente hoje é, daqui a 5 anos, se você continuar trabalhando do jeito que você está trabalhando, na empresa, no lugar que você trabalha, contando com os mesmos hábitos, fazendo os mesmos hábitos, como estará a sua vida financeira daqui a 5 anos? Se você continuar onde você está. Se você continuar a fazer esses mesmos hábitos com a sua vida, esse estilo de vida, como estará a sua saúde daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Como estará a sua família? Como estará seus relacionamentos? Como estará a sua vida espiritual se você continuar do jeito que você está? Se você estiver fazendo bons passos, acredito que você pensará daqui a 5 anos, tudo isso se multiplicará, estará muito bem. Mas se você não estiver fazendo bons passos, ou se você vê que ainda precisa melhorar, essa é a hora. Mas você precisa escrever. E sabe onde a gente aprende isso? Com o nosso próprio Deus. O nosso Deus falou a Moisés que esse cântico que ele está entregando agora era para servir de testemunha contra o próprio povo. Porque o Deus estava vendo o futuro. E qual era o futuro que Deus estava vendo aqui para eles? Deus estava vendo um futuro de gente desobediente. Deus estava vendo para eles um futuro de pessoas obstinadas, idólatras, ingratas, que iriam se esquecer do Senhor, que iriam se esquecer do seu Deus.
Queriam se esquecer daquele que chamou aquele povo, tornou aquele povo filho, uma nação santa, escolhida. Então Deus sabia que aquele povo iria passar por algumas coisas no futuro, mas que Deus já queria deixar avisado antes e escrito para que esse povo, através desse método, porque Deus ainda cria o método, esse método de canção, servisse de testemunha contra eles mesmos, para que eles lembrassem que quando eles estivessem em tal ponto, eles olhassem em algum ponto da história, em alguma parte da história e dissessem: nós estamos aqui no ponto D. O que fez a gente chegar aqui nesse ponto D? Esse ponto D aqui é um ponto de sofrimento. O que fez a gente chegar nesse ponto? Vamos olhar lá para trás. O que foi que aconteceu? Está aqui no cântico. Está aqui no cântico de Moisés. E está assim escrito no 32:15. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus, que o fez. Desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, com atos detestáveis irritaram o Senhor. Então eles poderão chegar em uma parte da história e dizer: isso aqui está acontecendo na minha vida, porque lá no passado eu fiz isso e isso e isso que não deveria ter feito. E se eu tivesse escrito que se eu agisse assim, as consequências poderiam ser assim ou assado? Poderia ser de uma forma, poderia ser de outra. E de repente você pode pensar: rapaz, eu nunca pensei nisso. E essa é a oportunidade de você escrever, de você fazer um esboço de suas ações que vão te levar ao resultado que você deseja. Porque o futuro pertence a Deus. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é onisciente. O Senhor conhece o futuro, ele conhece todas as coisas. E porque ele já sabia que esse povo iria obedecer, iria desobedecer, e o Senhor deixou esse cântico para servir de prova contra eles, mas também para servir de livramento. Para que eles pudessem pensar: onde é que nós estamos? Onde é que nós erramos? Vamos analisar aqui o que foi que Deus falou. E vai acontecer isso. E o que é que então vai acontecer? A ira de Deus vai subir sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que não têm lealdade, sobre aqueles que não amam o Senhor, que desprezaram o Deus da sua salvação. O que vai acontecer com eles? A ira do Senhor irá subir. E o que acontecerá depois que a ira do Senhor chegar? Então está escrito: amontoarei males sobre eles, fome, febre, peste, feras, serão devastados à espada, humilhados. Eu os espalharei e farei cessar a sua memória dentre os homens. De repente, eles olhando isso daqui, eles poderiam dizer: não, nós não queremos esse fim. Nós não queremos chegar a esse fim. Nós vamos mudar de rota agora. Então, por isso que Deus é tão misericordioso, pela promessa que Ele fez a Abraão e pelo zelo que Ele tem com a sua própria palavra. Ele garante o futuro que prometeu, mas o processo do povo é dolorido, é doído. Até alcançar aquilo que Deus prometeu, muita gente sofre muito, padece muito. Por quê? Porque não obedece. Por quê? Porque não aceita o governo de Deus, do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque não segue princípios. Porque não aprende com o seu próprio Deus, com o seu próprio Pai, como é que se vive a vida. Porque não medita na palavra do Senhor, não busca Deus. E por isso o processo até alcançar o futuro, a promessa que Deus fez, é dolorido. Então, por mais que o nosso futuro esteja nas mãos de Deus, eu quero te dizer que você não precisa, neste caminho, sofrer. Você não precisa, neste caminho, padecer como uma pessoa que não tem pai. Viver como uma pessoa que não tem Deus. Você não precisa passar por isso. Basta você conhecer o seu Deus e se conhecer. Então, essa análise empresarial serve para que as empresas se conheçam. E hoje você pode se perguntar: onde você está errando? Qual é o seu ponto fraco? Você precisa saber para trabalhar, porque você sabe que se esse ponto fraco não for resolvido, daqui a X anos o que acontecerá? Você precisa resolver esse ponto fraco na sua vida. Você precisa conhecer também os seus dons, a sua força, aquilo que Deus te deu para que você possa reconhecer o seu valor. Então você também precisa saber quem você é em Deus, aquilo que Deus te entregou, suas habilidades. Que bênção, que maravilha! E mais, sabendo disso, nós vemos que essa análise fala também dos fatores externos, que são as ameaças e as oportunidades. O que é que a gente aprende com isso? O que é que a gente viu aqui nesse livro, no capítulo 32? É que aqui, irmãos, no versículo 39, olha o que Deus disse:
Vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deus sabe quem Ele é. Não há um outro Deus, somente eu e nenhum outro Deus. E eu sei o que eu posso fazer. Eu posso ferir, eu posso fazer viver, eu posso matar, eu posso curar, eu posso livrar. Mas ninguém pode se livrar da minha mão. Se a gente cair nas mãos do inimigo, o Senhor pode nos resgatar. Mas se a gente estiver nas mãos de Deus, ninguém poderá nos resgatar. Ninguém poderá nos livrar. Então, se Deus quiser te abençoar, ninguém vai impedir. Mas se Deus também quiser te tratar, ninguém vai te livrar do tratamento de Deus. Porque Ele é todo-poderoso. Então, sobre isso, a gente pode levar isso como algo externo a nós. Nós não temos o controle daquilo que Deus decide fazer sobre a nossa vida. Se você entregou o controle da sua vida a Deus, e Ele tem o controle, você não pode impedir o agir de Deus, se Ele quiser, na sua vontade maior. Porque existe a vontade de Deus sobre a nossa vida, que é maior do que tudo, que é muitas vezes maior do que aquilo que a gente permite. Porque quando Deus decide levantar uma pessoa, está feito. E quando Deus decide abater uma pessoa, está feito. Então, o que nós temos que entender é que essas coisas externas, tanto da parte de Deus quanto da parte do inimigo, não nos pertence. Nós não temos o controle das ações do inimigo contra a nossa vida. Mas qual é o controle que nós temos? O controle que nós temos é de estar prontos, preparados. Porque a Bíblia diz que o sol e a chuva vêm para justos, vêm para ímpios. Então, quando a tribulação chegar na tua vida, porque chega na vida de todos, se você estiver firme em Deus, você estará preparado. Se você conhecer, saber quem é você, quem é em Deus, seu ponto fraco, seu ponto forte, você vai saber identificar as ciladas do inimigo, que é uma ameaça externa contra a tua vida. E você vai saber se proteger. E Deus vai te dar o livramento. Amém? Oh, glória a Deus. Que maravilha essa palavra, né? E aí eu lendo sobre isso, conseguir me lembrar-me desta análise. Mas eu quero te dizer que você saia desse devocional de hoje colocando isso, sabe, no papel. Porque quando você coloca no papel, você pode ler como Deus fez. Escreva, registre onde você quer estar. Daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos, 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, para que você possa compreender se as ações que você está tomando realmente são ações que vão te levar ao futuro desejado, que você deseja, almeja para a tua vida. Se você vai alcançar com paz, com felicidade, o futuro desejado de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas antes eu quero pedir a você que não se esqueça de curtir, de apertar o botão inscrever-se, e você ajudará esse canal a crescer compartilhando esse vídeo com muitas pessoas. Amém? Então vamos orar. Pai amado e querido, Senhor eterno, bondoso Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por nos ajudar a entender, Deus, que Tu está no controle da nossa vida, que Tu tens o controle da nossa vida, mas que nós precisamos, Senhor, cuidar das nossas ações para que possamos, Senhor, ter dias de paz, para que possamos, Senhor, durante o processo daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, passarmos, Senhor, com alegria, com a proteção do Senhor sobre a nossa vida. E que a gente também não venha, Senhor, atrasar a bênção de Deus, para que a gente não venha passar muito tempo, Senhor, para alcançar a bênção que o Senhor já decretou sobre a nossa vida, por causa, Senhor, de ações que nós estamos fazendo que não te agradam. Não permita, Senhor, que as nossas atitudes venham provocar a ira do Senhor. Não permita, Senhor, que as nossas atitudes, Senhor, venham dar legalidade ao inimigo para atuar contra a nossa vida. E, Senhor, e bagunçar a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar bênção sobre a vida do meu irmão, sobre a empresa desta pessoa, sobre a vida financeira, sobre os negócios, sobre os estudos, Senhor, sobre os projetos dessa pessoa, sobre a mente dela, Senhor. Eu declaro agora libertação, proteção do Senhor, provisão divina para essa casa, para essa família, para esta pessoa. Guarda, Senhor, os filhos, guarda a família dessa pessoa, Senhor. Guarda a mente e o coração, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a escrever os nossos passos, aquilo que nós desejamos para o nosso futuro, Senhor. Que seja sempre para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E até o próximo devocional.